pessoal, tudo bom? Continuando, nós vamos ver agora a política de preço mínimo. Nós já vimos anteriormente, mas nós vimos sem compra de estoque. Agora nós vamos ver com compra de estoque. Essa é uma política cara para o governo, mas já foi utilizada algumas vezes. Vocês já ouviram falar nos estoques da Conab, estoques reguladores? Pois bem, isso funciona com a política de preço mínimo em geral, em que o governo adquire parte de um produto, uma commodity, ok? Então, nós vamos fazer a mesma análise. Eu já desenhei aqui o gráfico, certo? Aqui tá o preço, o nível de produção. Aí eu coloquei a demanda, a oferta, o preço original P0, que era o preço de mercado, e produtores desse mercado X estavam exigindo que houvesse um aumento de preço. Por isso é chamado de política de preço mínimo, porque eles alegam o seguinte: olha, o mínimo que eu posso produzir é por esse preço P linha, ok? Então, o governo fez um decreto, colocou um preço acima do preço que seria o preço de equilíbrio de mercado, o preço P linha. A esse novo preço, quem demanda essa quantidade Y'. Mas quem oferta, que são os produtores, gostariam de ofertar isso aqui. Como o governo vai comprar estoque, eles efetivamente ofertam uma quantidade que equivale a Y, duas linhas. Por quê? Porque nesse caso entra um outro agente, que é o governo. Então, na prática, com esse tipo de política, o governo entra como se fosse um demandante. Isso faz com que a curva de demanda se desloque para a direita, porque o próprio governo vai adquirir. Então, na prática, essa curva de demanda original, que era D, passa a ser uma curva de linha. Então, vamos fazer agora a nossa análise do excedente do consumidor e do produtor. Antes dessa política, o preço era P0, então qual era o excedente do consumidor? A mais B mais C, que corresponde a essas áreas aqui. A área geométrica abaixo da curva de demanda é acima do preço de equilíbrio. É o excedente do consumidor antes de haver a política de preço mínimo com compra de estoque. Qual é o excedente do produtor antes? É a área geométrica acima da curva de oferta, abaixo do preço de equilíbrio, que era originalmente P0. Então, isso corresponde às áreas geométricas D e E. D mais E. Pronto. Isso foi antes. Agora, com a adoção da política pelo governo, qual é agora o novo excedente do consumidor? Bem, o consumidor é representado aqui pela curva de demanda, certo? Na verdade, o consumidor original, ele demanda essa quantidade Y', certo? Mas quem oferta é que oferta mais, porque a demanda aumentou para lá. Mas na prática, você considerando os demandadores originais, o excedente do consumidor agora passa a ser só A. Mas o excedente do produtor é essa área aqui todinha, que equivale a B mais C mais F mais D mais E. Certo? Agora vamos ver o que foi que aconteceu, então. A gente vai comparar isso antes e depois, essas áreas geométricas. Antes, o consumidor, né, original, que não inclui o governo, tinha A, B e C. Agora, o consumidor original só tem A, né? Porque ele mesmo não demanda mais, certo? Então, a gente pode dizer que para o consumidor mesmo, né, aqueles que consumem para consumo final, ou se for, por exemplo, o milho, esse mercado, ele utiliza para a produção de outros bens, tipo cereais matinais. Então, houve uma perda de excedente do consumidor, né, referente às áreas B e C. Essas áreas aqui, B e C, certo? Então, há uma perda de bem-estar,
com essa política referente às áreas B e C para os consumidores, certo? E para o produtor? Bem, o produtor, ele tinha essas áreas D e E, essas áreas geométricas, e agora tem a área geométrica B, C, F, D e E. Então, permaneceu D e E e ele adquiriu B, C e D. B, C e F, certo? Então, ele ganhou as áreas B, ganhou a área C e ganhou a área F. Puxa, mas houve alguma coisa. Houve o governo, a variação do governo. O governo entrou pagando, bancando, gastando uma área que equivale a Y2 menos Y1 vezes P', que é o novo preço, certo? Então, o governo entra e ele desembolsa essas áreas aqui. C menos F menos H menos E menos E menos G menos I, certo? Então, ó, essa área aqui todinha, o governo desembolsa. Por isso que ele entra como demandante, porque ele bancou isso aqui para esse setor, para esse mercado de agricultores que demandaram essa política de preço mínimo com controle de estoque. Então, nós vamos analisar o que foi que aconteceu aqui com essa variação de bem-estar em decorrência dessa política. A área B, na verdade, a gente pode dizer que houve uma transferência de renda do consumidor para o produtor. Então, a gente pode anular isso com isso, porque, na verdade, para a economia como um todo, não houve perda nem ganho, houve transferência de renda. A área C também foi uma transferência de renda do consumidor para o produtor. A área F foi uma transferência de renda do governo para o produtor, que é essa área aqui. E essas áreas todinhas aqui, a área C, H, C, H, E, G, I, não houve transferência para ninguém, foi perda de bem-estar, certo? Isso é o peso morto em decorrente dessa política de preço mínimo com compra de estoque, certo? Vou botar aqui uma. A gente nota, olha, como é grande, independente do tamanho das áreas, né? Isso tudo depende do tamanho das áreas, das elasticidades do mercado em questão, mas esta grande área não é transferência de renda de alguém para alguém, é uma perda de bem-estar como consequência da adoção dessa política de preço mínimo com compra de estoque. A gente pode perguntar errado ou não, isso depende do que o governo quer. Se o governo achar que é interessante essa política, que vai manter homem no campo, ou que é benéfico para determinada economia, ele pode sim adotar, mas existe uma perda de bem-estar, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre tarifa de importação, que vai ser quinta-feira. Um abraço a todos.